Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Quem foi o profeta Malaquias? Qual é o princípio e a promessa do dízimo? Qual é o princípio e a promessa das ofertas de jejum? Qual é a equação do Senhor na lei do dízimo? O dízimo deve ser pago do salário bruto ou do líquido? É lícito pagar tributo a César ou ao governo? O que a 12ª regra de fé tem em conexão com a lei do dízimo? O que seria obediência, honra e manutenção da lei? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Hoje nós vamos estudar no Vem Segue-me nessa semana o livro de Malaquias. Nós então estamos entrando no último livro do Velho Testamento e onde nós pudermos juntos esse ano, no estudo Vem Segue-me, do curso do Velho Testamento, pudemos aprender um pouco mais, né? E ampliar nossa visão e acrescentar algo a mais no nosso entendimento da doutrina e dos princípios do Evangelho. Espero que nós possamos ter tido um ótimo proveito e que eu possa ter contribuído com esse curso. Então hoje nós estamos encerrando o curso do Velho Testamento. Na semana que vem, na outra aula, vai ser uma aula em especial sobre o Natal. E aí vamos entrar no Ano Novo. Então hoje nós vamos estudar nessa primeira parte do Vem Segue-me, o capítulo de Malaquias, o capítulo 3 de Malaquias. Então eu gostaria de, juntos aqui, que nós pudéssemos aprender um pouco sobre o Malaquias. Quem foi o profeta Malaquias? Então, o profeta Malaquias, conforme acontece com tantos outros profetas, pouco se sabe da vida de Malaquias, além do que se depreende do seu livro, o próprio livro Malaquias. Malaquias viveu depois dos profetas Ageu e Zacarias, acreditando-se que tenha sido contemporâneo de Neemias. O livro foi provavelmente escrito uns 400 anos antes do nascimento de Cristo. E ele deixou Jerusalém com a sua família, como nós sabemos, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, aproximadamente 200 anos antes do tempo de Malaquias. Então, os nefitas, portanto, não poderiam ter obtido as palavras dele, senão do Senhor, pois as placas de Labão não encontrava-se essa informação, né? Não as continha essa informação de Malaquias. Então, por isso que quando nós estudamos o terceiro Nef 24, se nós formos rever aqui, nós vamos ver então que é uma revelação, de certa forma, repetida de Malaquias 3, onde o próprio Senhor repetiu, né? E se nós formos ver aqui, só no versículo 1 para nós entendermos, e aconteceu que ele lhes ordenou que escrevessem as palavras que o Pai transmitira a Malaquias. Então, na verdade, o Senhor revelou novamente e disse, olha, registra isso porque isso foi dito a Malaquias, porque não estava nas placas, né? Essas partes. Então, o terceiro Nef 24, né, praticamente é uma repetição de Malaquias 3, e o Senhor revelou o que havia revelado aqui para o profeta Malaquias. Essa é uma das escrituras mais conhecidas, né, sobre a doutrina do dízimo e das ofertas, né? Então vamos ler para nós podermos entender algumas coisas importantes aqui, né? A partir do versículo 8, então ele faz uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, e que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas, né? Então, dízimo e ofertas são diferentes e com o propósito de Deus, nós vamos entender aqui.
É interessante que normalmente muitas pessoas inclusive, sabem de cor o versículo 8 e o versículo 10. E o 9, se nós estudarmos ele, nós vamos ver que é exatamente a consequência da nossa escolha, da obediência ao dízimo ou não. Então no versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda a nação. Então aqui ele está dizendo em relação àqueles que não cumprem esse mandamento, recebem ou vão ter a maldição sobre si. Então não pode requerer as bênçãos do dízimo se não cumprir a lei. Então esse versículo ele mostra exatamente a consequência da escolha de alguém que escolhe não viver a lei do dízimo. No 10, aí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolher-lhes. No 11, e quem cumpre a lei do dízimo, ele diz: e por causa de vós que essas pessoas que cumprem a lei do dízimo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E ele encerra no 12 dizendo: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é o dízimo, de uma certa forma, o Senhor está nos testando na nossa fidelidade a escolher obedecer esse mandamento. E as ofertas, o Senhor está nos testando na generosidade. Então nós sabemos que o dízimo, a própria palavra, vem de 1/10, né? Ou 10% do valor. E a oferta não existe um percentual, é oferta generosa. Por isso que aí esse mandamento, na verdade, o Senhor está nos testando a nossa generosidade. E vamos ver algo interessante em relação a isso, que existe uma equação que nós temos que pensar espiritualmente falando, que inclusive o Elder Oaks, alguns anos atrás, ele ensinou sobre isso. Então a equação é essa: 90% mais as bênçãos ou 100% menos as bênçãos. O que quer dizer isso então? Ficar com 90% de nosso salário mais as bênçãos do Senhor é maior do que ficarmos 100% de nosso salário sem as bênçãos do Senhor. Então 90% com bênçãos é maior que 100% sem bênçãos. Então essa é a equação, né? Então a gente já sabe que o que eu ganho eu tenho que me organizar e realmente saber que eu só tenho 90% daquele valor. 10 é a lei do dízimo, né? E aí vem as ofertas que são generosas, que a gente sabe que uma vez por mês todos os membros da igreja fazem um jejum de 24 horas e no mínimo nessas 2 refeições que as pessoas se abstêm no dia do jejum, elas fazem a oferta no valor para que vá para o fundo de jejum. E esse fundo de jejum é o que vai então ajudar as pessoas necessitadas, né, através dos líderes locais que têm as chaves para isso. Então, essa lei é uma lei, né, do Senhor de uma certa maneira perfeita, né, porque é igual para todo mundo. Eu já ouvi algumas pessoas, já na primeira vez que eu servi como bispo, uma vez uma pessoa entregou, que ainda era a época dos envelopes, e entregou um envelope e alguém falou assim: ó, esse é dos bons, porque era meu irmão, né, de uma certa forma mais abastado, e aí então é interessante nós entendermos esse princípio, né? Às vezes muitas pessoas acham que aquele que ganha mais é o que paga mais. Não, é 10% para todo mundo. Aquele que tem um salário de R$ 500 é R$ 50. Aquele que tem, na verdade, um salário de R$ 10.000 é R$ 100, ou melhor, é R$ 1.000. Então,
é 10%, ou seja, é igual para todo mundo. Então, é uma lei justa e perfeita. E as bênçãos são as mesmas. A questão não é a quantidade, mas é o nível de fé e a obediência à lei. Porque a promessa do Senhor é esse, né? Que ele disse que iria abrir as janelas do céu para aquele que cumpre a lei. Ele não está dizendo em questão de valor. Ele está dizendo em questão de cumprir a lei com exatidão, ou seja, é 10% daquilo que a pessoa ganha e recebe. O presidente Ezra Taft Benson, que foi um dos profetas da igreja, ele disse algo a respeito da lei do dízimo. A pessoa é abençoada materialmente pela obediência à lei do dízimo, mas as maiores bênçãos do Senhor são de natureza espiritual. Talvez esse seja o significado mais profundo e afirmativo. O Senhor falando, né? Vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. O falecido Elder Melvin Ballard, um apóstolo, disse que o Senhor prometeu que todo homem ou mulher que pagar seu dízimo honesto terá o seu sustento, mas ele não promete torná-los ricos, não de coisas materiais. As maiores bênçãos do Senhor são espirituais e não materiais. Isso é uma parte do discurso também, do ensinamento do presidente Ezra Taft Benson, naquele manual de ensino, ensinamentos, né, dos presidentes da igreja. Então, nessa página, nós vamos encontrar essa citação, esse ensino, né? Uma outra coisa que nós podemos ampliar nossa visão em relação ao dízimo, ou seja, a 10ª parte, né? É que o dízimo é uma lei celestial, terrestrial ou telestial. Então, se nós formos estudar a seção 88, nós vamos observar aqui, onde o Senhor diz, a partir do versículo 22 a 24, ele diz: porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestrial, e a mesma coisa no 24, o telestial. Já na seção 64, 23, o Senhor diz assim: e depois disso eu, Senhor, não considerarei culpado qualquer que vá à terra de Sião com o coração aberto, pois eu, Senhor, exijo o coração dos filhos dos homens. Aí no 23 ele diz: e eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. E em verdade é um dia de sacrifício, um dia para o dízimo de meu povo, pois aquele que paga o dízimo não será queimado na sua vinda. Então, essa é a promessa, e é uma lei celestial, né? E qual vai ser a lei, né, vivida no reino celestial? E como as ofertas de jejum, como podem revelar o que está no coração das pessoas? Então, lembrar que o dízimo nos testa na nossa fidelidade e o jejum nos testa na nossa generosidade. Na seção 105, de 3 a 5, ele diz o seguinte: mas eis que não aprenderam a ser obedientes às coisas que exigem de suas mãos, mas estão cheios de toda sorte de maldade, e não repartem o seu sustento com os pobres e aflitos dentre eles, como convém aos santos. E não estão unidos segundo a união exigida pela lei do reino celestial. E Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo. Então, essa escritura confirma então que é uma lei, tanto o dízimo quanto a oferta de jejum é uma lei celestial. E é muito simples, né? Quando nós ofertamos e somos generosos, nós estamos ajudando o próximo, né? Através do programa da igreja, através do líder que tem as chaves, que é o bispo, onde ele vai então ajudar as pessoas que têm realmente necessidade e podem e devem ser ajudadas, né? Então nós estamos contribuindo para o reino de Deus, repartindo aquilo que temos, né? E que possamos ser generosos em relação a isso. Uma das perguntas que muitas pessoas às vezes fazem e cria um pouco de, às vezes, confusão, né? E eu falo isso como
como bispo hoje que eu estou servindo, e algumas pessoas às vezes me perguntam isso, né? Eu devo pagar o dízimo do bruto antes de recolher os impostos ou do líquido depois de recolher os impostos? Então nós vamos ver aqui uma declaração oficial que o elder John Whitson, que foi um dos apóstolos da igreja, né? Então, em relação à seção número 119, que fala sobre o dízimo, né? Se nós formos ler lá na seção, né, 119, nós vamos ver que essa seção ela trata do dízimo. E algo interessante que ela fala aqui no versículo 4, ela diz assim: e depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. E isso será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Então, é uma 10ª parte de toda a renda anual, né? Então, o correto é do bruto e não do líquido. Então, vamos entender isso aqui com essa explicação do apóstolo. Em que consiste o dízimo honesto? Então, o elder John Whitson, ele explicou que o dízimo significa 1/10. Aqueles que pagam menos não pagam realmente o dízimo, são simples contribuintes da causa do Senhor nesses últimos dias. O dízimo significa 1/10 da renda, do lucro ou juro que a pessoa ganha. O negociante deve pagar o dízimo sobre o lucro líquido de seus negócios, o fazendeiro sobre o lucro líquido de suas vendas e os assalariados sobre o seu ordenado. E com os 90% restante, ele deve pagar as despesas mensais, impostos e poupanças. E deduzir as despesas, impostos e outros gastos semelhantes e pagar o dízimo do que restou. Não equivale ao que o Senhor diz no mandamento. Então, às vezes a pessoa que tem, na verdade, um salário fixo, então já veio descontado os impostos, né, de governo e tudo mais, mas na verdade o salário é R$ 1.000 e vem descontado, na verdade, os tributos, né, do governo. E aí vai sobrar o líquido. Então, de qual que eu tenho que pagar? Então, essa é o que nós estamos aprendendo, é do bruto. Se eu ganho R$ 1.000, eu tenho que pagar dos R$ 1.000, independente dos impostos que o governo está descontando, né, daquele salário. Por isso que fala que na verdade o fazendeiro é do lucro líquido. Por quê? Porque ele tem que fazer aquela conta, né, dos gastos, e porque às vezes ele tem uma colheita né, de um nível e uma colheita de outro. Então é o que o apóstolo está explicando. Dessa forma, muitas pessoas não teriam base para calcular o dízimo, porque não haveria dinheiro que sobrasse depois de pagas as despesas. Realmente não há o que debater sobre esse assunto. O dízimo deve ser pago baseando-se no total dos lucros ou do salário integral. Então, é do bruto e não do líquido. Se a natureza dos negócios requer uma interpretação especial para o pagamento do dízimo, deve-se consultar o bispo da área. Então, se tiver alguma situação, né, totalmente atípica, né, excepcional, deve-se procurar o seu bispo e conversar sobre o assunto, né? Então, esse é um conselho que nós recebemos. E algo interessante eu gostaria aqui de mostrar para vocês, para nós podermos refletir. Uma nota de R$ 100, né? Ela depende muito. Para muitos, olhando a nota de 100, falar, nossa, é um valor alto. Mas às vezes depende do que nós vamos fazer, parece que não é tão alto, ou às vezes é muito alto, né? Então vamos ver aqui algo interessante. É estranho, não parece? Então vamos ver algumas situações onde nós podemos entender isso. Não é estranho como uma nota de R$ 100 pareça tão grande quando levamos como oferta ao Senhor, mas tão pequena quando a levamos às lojas? Não é estranho quão longa parece uma hora quando servimos ao Senhor, mas quão rápido parece quando uma equipe de esporte joga por 60 minutos? Não parece estranho que longas parecem ser 2 horas quando estamos sendo nutridos pela palavra de Deus
nas reuniões dominicais, mas quão curtas são quando estamos vendo televisão? Não parece estranho que não conseguimos pensar em algo a dizer quando oramos, mas não temos nenhuma dificuldade em pensar coisas sobre a vida alheia para conversar com um amigo ou amiga? Não parece estranho quanto nos emocionamos quando o futebol estende até os pênaltis, mas nos queixamos quando um sermão é mais longo que o usual? Não parece estranho quão difícil é ler as Escrituras diariamente, mas quão fácil é ler 100 páginas de uma revista semanal? Não parece estranho com as pessoas que desejam os assuntos de qualquer jogo ou show, né? Mas até se esforçam para conseguir os últimos assentos nas reuniões da igreja? Não parece estranho que necessitamos de 2 ou 3 semanas de antecedência para incluir uma programação da igreja em nossa agenda, mas podemos ajustar nossa agenda para outros eventos no último momento? Não parece estranho quão difícil é aprender uma verdade simples do Evangelho para compartilhá-la com os outros, mas quão fácil é para as mesmas pessoas entender e repetir uma piada? Não parece estranho como acreditamos no que dizem as revistas e jornais, mas questionamos o que diz as Escrituras? Não parece estranho que todos queiram ir ao céu, desde que não tenham que crer, pensar, dizer ou fazer alguma coisa? Não parece estranho como podemos enviar milhares de piadas por correio eletrônico que se espalham como fogo e pólvora, mas quando começamos a enviar mensagens de Deus, acerca de Deus, as pessoas pensam 2 vezes antes de mandá-las para os outros? Não parece estranho que as pessoas gostam de elogios, mas quando estão sendo advertidas se irritam facilmente? Não parece estranho quando se lê esse artigo e todos pensam em alguém que precisava ouvi-lo, mas quando digo que este artigo é para cada um de nós, alguns não concordam? É estranho, não parece? Que nós possamos refletir sobre isso. E encerrando então, nós vamos ver uma escritura onde fala ou reforça, né, a lei do dízimo, e nós vamos lembrar que o próprio Cristo ensinou a respeito disso, né? Em Mateus 22, do versículo 15 a 22, houve um episódio aqui, um momento, onde o Senhor ele ensinou isso, né? E com uma pergunta. Então aqui diz aqui a partir do versículo 15, diz assim: então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então mais uma vez vamos lembrar que em várias outras aulas nós vimos isso aqui também, onde os judeus, aqueles que não gostavam de Jesus Cristo, eles sempre buscavam alguma coisa para ver se, né, se eles conseguiam, na verdade, surpreender com uma pergunta ou uma situação a Cristo. E Cristo sempre respondeu, ensinou, às vezes não respondeu, e eles se irritavam com isso, né? Mas agora, mais uma vez, eles foram lá, né, para tentar outra vez. É assim que Satanás faz, né? E aí no versículo 16 diz: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Herodianos eram um partido político, né, da época. E aí esse que diz aqui, enviaram os seus discípulos, ou aqueles que eram da parceria deles, né, e com esses herodianos, que eram um partido político. E eles disseram assim: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. É interessante notar que aqui foi um elogio falso, né? Não foi algo assim, eles falaram: mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Quer dizer, se eles soubessem de verdade, acreditassem nisso que eles estão falando, eles não fariam isso, né? De querer, eles iam buscar aprender de verdade, né? Com o mestre, né? Mas aqui é claro que eles primeiro fizeram um elogio para depois atacar.
E aqui, vamos pensar aqui que eles estavam doidos para abrir uma CPI contra Jesus Cristo, né? Esses herodianos eram um partido político, então eles estavam encontrando um meio lá de que algo que Cristo dissesse, eles poderiam colocá-lo lá em julgamento, né? E aí diz aqui, né, segundo a verdade. Então eles disseram assim: mestre, nós sabemos que você é verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com ninguém. Essa frase, sem te importares com ninguém, é que na verdade o Senhor, ele não faz acepção de pessoa, não fazia, e eles sabiam disso. Não é que ele não se importava com as pessoas, mas é sem te importares com ninguém. Ou seja, ele não esperava nada em troca, ele ensinava a todos, independente de quem fosse, e que estivessem, né, dispostos a aprender e mudar suas vidas. E aí diz: porque não olhas a aparência dos homens. Aí no 17 diz assim: dize-nos, pois, que te parece? Então aí eles formularam, vamos ver lá no versículo 15, que eles maquinaram, eles se consultaram entre si e disseram assim: ó, nós temos que bolar uma boa pergunta, né? E a pergunta foi essa: dize-nos, pois, que te parece? Então eles estavam dizendo: ó, nós vamos fazer uma pergunta e nós queremos a tua opinião, o que para você parece? E aí eles fizeram a pergunta: é lícito pagar o tributo a César ou não? Então, uma das razões, e é uma pergunta aqui, de certa forma, se a pessoa que recebe essa pergunta não para pensar, é uma armadilha. E Cristo já sabia, né, qual era o propósito deles e tudo mais. Então vamos entender aqui por que eles perguntaram dessa forma. Olha lá: é lícito pagar tributo a César, ou seja, ao governo, ou não? Então eles queriam sim ou não. E vamos notar aqui que se o Senhor dissesse que era lícito pagar, então aí eles iam contra os judeus, porque os judeus achavam errado pagar tributo a César, e aqueles que seguiam a Cristo, né? Então, se Cristo dissesse sim, esses judeus iam contra ele. Se Cristo dissesse não, aí então esses herodianos, que era o partido político, iam então contra ele, dizer: ó, você então está incitando as pessoas a não cumprir uma lei, né? Que era pagar tributo a César, né? Que era o imperador lá, o rei. E aí, de qualquer maneira, se respondendo sim ou não, né, eles iam pegar. Então, por isso que a pergunta foi uma pergunta maliciosa, né, maldosa, uma armadilha. Por quê? E aí nós vamos entender aqui. Ó. É uma questão nas escrituras entre a religião e a política dos homens. É o que normalmente impede as pessoas de aceitar o evangelho. Então, muitas pessoas às vezes não entendem, né, isso. Então vamos compreender de uma maneira mais, né, detalhada a importância disso. E vamos ver o que Cristo respondeu então para eles, né? Então Jesus Cristo, no 18, diz assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Então eu fico imaginando, se eu tivesse naquele grupo para ouvir Cristo, aprender, e aí esse grupo herodiano e alguns outros lá que queriam pegar Cristo numa armadilha para condenar ele, arrumar um jeito de condenar ele, eu fico imaginando, ouvindo isso, Cristo respondendo para eles, né? Olha, por que me experimentais, hipócritas? É por isso que eles ficaram mais bravos ainda, né? Talvez, com Jesus Cristo, porque ele abertamente mostrou que ele sabia qual era a intenção deles. Por mais que eles lá no versículo 15 diz que eles se consultaram, fizeram combinações secretas entre eles, e dizer assim: ó, a gente precisa tomar muito cuidado com a pergunta que nós vamos fazer, né? Mas mesmo com a pergunta maliciosa, bem arquitetada, né, diabolicamente, Cristo já sabia qual era a intenção da pergunta. Eles não estavam lá com a intenção de querer aprender o princípio, a doutrina. Estava lá com a intenção de querer prejudicar. E aí então o que Cristo disse para eles lá? Então Jesus Cristo falou assim: ó, mostrai-me a moeda do tributo. Então era mais ou menos uma moeda, eu vou aqui ter. Então a moeda deles lá tinha uma face do César, né? Era uma moeda da época lá que tinha estampada a face de César.
Então ele disse assim, mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram o denário, que era algo parecido com isso. E aí então o que aconteceu? No 20 ele disse assim, e ele disse, de quem são esta efígie e essa inscrição? Então ele perguntou de quem é esse rosto e essa inscrição que estão aí do lado. E aí eles tinham que responder, porque eles fizeram a pergunta, né? O senhor também estava perguntando. E aí eles disseram, de César, né? De César, que é o líder, né? Do governo. E aí então Cristo respondeu para eles, então, dai pois a César o que é de César e o que é de Deus, né, para Deus. Então ele falou, olha, a moeda é dele, dá para ele a moeda, é dele. Mas o que o senhor está dizendo aqui, eu ensinando o princípio, né, de uma certa forma passando uma regra espiritual, talvez para aqueles que têm dúvida. Ele está dizendo, olha, a moeda é do homem, então devolve para ele. Mas não seja injusto com o mandamento de Deus. Por isso que ele disse lá, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, cumprir o mandamento, né? Então o senhor não está dizendo assim, não, mas porque tem um imposto do governo, não vai cumprir o mandamento, né? Então ele respondeu as duas, né? Ele disse assim, bom, dá a César o que é de César, quer dizer, ele agradou o que eles queriam ouvir, né? Porque eles não podiam pegá-lo na armadilha que eles queriam, e também agradou aqueles que cumpriam ou queriam cumprir os mandamentos. Então, do 22 diz, e eles ouvindo isso maravilharam-se e deixando se retiraram, né? Então o Senhor de uma certa forma respondeu e eles perceberam que o Senhor era muito mais sábio do que eles, né? E eles se retiraram lá e não puderam fazer nada, né? Embora eles foram lá com uma intenção maldosa, mas eles tiveram que sair de lá sem poder fazer nada, né? Que a resposta foi essa. Então, quando o Senhor diz, dai a César o que é de César, a moeda é do homem, o dinheiro é do homem, devolve para ele, que é os impostos, né? Infelizmente. Nós temos que aprender que muitas vezes, às vezes tem alguns impostos que às vezes nós não concordamos, mas enquanto for lei, é lei, tem que ser cumprida. Nós podemos mudar essa lei legalmente, de uma forma legal, mas enquanto for lei, tem que ser cumprida. É assim que funciona. Aí nós temos que pensar também nas regras de fé, que foi praticamente quando perguntaram para Joseph, né, quais eram os ensinamentos da igreja, e Joseph então resumiu em vários ensinamentos, que são as 13 regras de fé. E a 12ª regra de fé, então, ela tem uma conexão com esse mandamento da lei do dízimo. Vamos entender aqui? Então nós temos as 13 regras de fé. A 12ª, então, ela diz o seguinte, cremos na submissão a reis, presidentes, governadores e magistrados, e na obediência, honra e manutenção da lei. Então a regra de fé é clara, né? Que nós cremos na submissão, ou seja, no país que nós moramos, se é um país republicano, se é um país de reis, né? Depende como é governado, que nós temos que ser submissos ao regime daquele país, seja reis, seja presidentes, governantes e magistrados. E na obediência, honra e manutenção da lei. Então essas 3 palavras têm um significado na regra de fé: obediência, honra e manutenção da lei. Então nós vamos entender melhor isso aqui. A obediência implica uma atitude mais elevada que a mera submissão, pois a obediência é fundamentada em um bom propósito. A submissão pode se originar do egoísmo ou fraqueza de espírito. Embora tanto a obediência como a submissão implique restrição da vontade própria, somos obedientes somente no sentido do direito e submissos por necessidade. Assim como observou o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, o grande emancipador, dizendo: leis ruins, se é que existem, devem ser logo repelidas, porque enquanto estiverem em vigor, devem ser religiosamente cumpridas. Em Doutrina e Convênio 52, 22, aprendemos que não é possível estar sem oposição à lei e ao mesmo tempo em harmonia com o Senhor.
pois este ordenou que devemos estar sujeitos aos poderes estabelecidos até que reine aquele cujo direito é reinar, que é Jesus Cristo. Então, quando Cristo vier, vai acabar isso tudo, né? Mas enquanto isso não acontecer, estamos sob a autoridade dos governantes, né? Nos locais, nos países onde nós moramos, independente do regime que cada um faz. Portanto, existe a grande responsabilidade por parte de todos nós que se consideram verdadeiros patriotas em escolher quem nos governará e os que promulgarão as leis que nos regerá. Embora as leis atuais possam ser modificadas legalmente pelo apoio popular, pode surgir uma situação em que a obediência a uma lei de Deus provavelmente cause a violação de uma lei da terra. A única exceção a esse princípio acima citado seria quando o Senhor instrui seu povo pelos profetas a assumir uma posição contrária ao governo. Exceto nesse caso, devemos reconhecer a autoridade constituída. Então nós sabemos que hoje tem algumas leis que os homens colocam, mas através dos profetas nós aprendemos a doutrina e o que é que nós temos que, na verdade, nos alinhar com a vontade de Deus, né? Então, se a lei dos homens estiver alinhada com a vontade de Deus, nós vamos seguir, apoiar. Se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus e for declarado pelos profetas, nós vamos tomar a posição que os profetas, então, nos orientarem. Ok? Sobre a honra, então, que é a segunda. Então, a 10ª regra de fé fala, né, que é a obediência, a honra e manutenção das leis. Sobre a honra, exprime um gesto ou uma atitude de alguém que é inferior para com o superior. Quando aplicada de modo geral, ela conota a ideia de ter elevada consideração. Consequentemente, ao honrarmos a lei, consideramos-la como algo que está acima dos desejos ou prerrogativas egoístas, né? E a terceira é a manutenção da lei. Manter-se significa apoiar e impedir que venha abaixo. É sustentar a lei, portanto, é nos abstermos de dizer ou fazer coisa alguma que a enfraqueça ou torne ineficaz. Obedecemos a lei no sentido do direito. Honramos a lei porque ela é necessária ao fortalecimento da sociedade e da família. E sustentamos a lei mantendo por ela a mais autoestima. Então esse é o significado real que nós temos que entender a regra de fé. Não é? E encerrando então, a procura sincera da justiça e submissão à soberania de Deus responde aos problemas de César. Vamos nos lembrar de que todos nós vamos prestar contas ao Senhor, o Criador desta terra. O presidente Brigham Young ensinou: lembrai-vos de que o Senhor nos considera responsáveis pela conduta que temos aqui. Ele fez o mesmo no que diz respeito a Adão, porém, não mais do que exige de nós, em proporção à posição de autoridade que ocupamos. Os reis da terra terão que prestar conta a Deus por sua conduta no que concerne aos deveres reais. Os monarcas são os cabeças de nações, os governadores, cabeças de províncias. Da mesma forma, os maridos são governantes de seu próprio lar e devem agir à altura desse chamado. Então, que façamos a nossa parte, que possamos ser obedientes à lei do dízimo e das ofertas generosas. Que possamos cumprir esse mandamento para podermos requerer ou receber as bênçãos que são prometidas através desses mandamentos. Vamos lembrar lá que nós já vimos em algumas aulas anteriores, há uma lei irrevogavelmente decretada antes da fundação do mundo, na qual se baseia toda a lei, ou seja, se você obedece à lei, você recebe a bênção, né? Então, e se nós somos obedientes à lei do dízimo e das ofertas, nós vamos ser abençoados. Já está prometido e declarado desde antes da fundação do mundo. Que possamos realmente pensar a respeito disso. Vou fazer meu melhor, a minha parte, e um dia, se há, e a gente sabe que tem, pessoas que não fazem o que é certo, até inclusive muitos governantes não agem corretamente.
mas um dia eles vão ter que responder também por essa posição que Deus permitiu que eles ocupassem para poder ajudar as pessoas. E se eles não fizeram isso, não fizeram o correto, eles vão responder também por isso. Mas uma das maiores responsabilidades é o finalzinho. Os maridos são governantes de seu próprio lar e devem agir à altura desse chamado. Então, os homens portadores do sacerdócio devem agir. Capítulo 2 de Malaquias, que nós não abordamos aqui, mas se nós estudarmos, e quem estudou vai ver, lá fala sobre a responsabilidade dos portadores do sacerdócio. E inclusive aqui ele fala aqueles que não cuidam da sua família, né, vão ter que responder também. Então, muito cuidado, né? Só para a gente poder encerrar, no versículo 14, né, ele diz lá, do capítulo 2, né, falando aos homens, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu convênio. E 15, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que, né, somente este um? Ele buscava uma semente de Deus, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e contra a mulher da vossa mocidade nenhum seja desleal. Então, vamos lembrar que algumas aulas anteriores nós falamos do cordão de 3 dobras. Então, aqueles que quiserem rever o vídeo, eu os convido. Então, aqui o capítulo 2, ele está falando da responsabilidade dos portadores do sacerdócio como chefes de família, né? Cabeças, né? Como presidentes do lar. Claro que junto com a esposa, ao lado da esposa, mas possuindo o sacerdócio onde ele preside o lar. Então, que nós possamos ter aprendido essas leis e a importância delas, para que possamos buscar as bênçãos já prometidas, né? Obedeceu, vamos ser abençoados. Espero que eu possa ter ajudado e até a segunda parte dessa aula.